tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida, seja com a sua casa, seja com a sua família. Amém? Graças a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui para compartilhar do amor e da palavra de Cristo Jesus, para compartilhar o Evangelho. Mas antes de começarmos a ler e meditar no texto, eu quero trazer para você um convite especial. Eu quero dizer a você que as nossas reuniões presenciais vão retornar. Amém? Isso é uma boa notícia. Então, a partir do dia 3 de outubro, domingo, dia 3 de outubro, às 10 horas da manhã, um horário diferente, nós vamos retornar às atividades presenciais. E você é o nosso convidado. Guarde essa data, agende, se programe para esse retorno, convide as pessoas, avise os irmãos que você tem mais contato. Dia 3 de outubro, amém? Às 10 horas da manhã. Mais informações sobre esse retorno, como vai acontecer, qual é a programação, quais serão os cuidados em relação ao Covid, tudo isso vai ser informado posteriormente para você. Amém? Então vamos começar, vamos compartilhar hoje um texto que meditei essa semana, que está no meu coração, e eu quero te fazer esse convite. Vem comigo, abra lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, amém? No primeiro capítulo mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, amém? Vamos começar. Ele diz o seguinte no versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então Pedro começa nos dizendo algo precioso, importante. Eu e você já estamos abastecidos com tudo que é preciso para esta vida e também para a piedade, ou em outra versão diz para o amor. Você sabia que Deus já derramou no seu coração e no meu coração amor? Deus derramou salvação, Deus derramou paz e principalmente, e mais ainda fundamental para o nosso dia a dia, nós temos dentro de nós a presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos esclarece, que nos ensina. Por isso que Pedro diz, olha, nós já recebemos tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Amém? E aí ele diz, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Eu e você agora somos coparticipantes da natureza divina. E por sermos participantes dessa natureza, por termos recebido agora essa transformação, essa natureza divina, ele diz o seguinte, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. E quando eu estava lendo esse texto essa semana, essa parte específica me chamou muita atenção. Aplicar esforço, colocar força, praticar. Me chamou a atenção, irmãos, porque ele já nos deu tudo o que precisávamos. E agora, uma das nossas funções é colocar força, é se esforçar para que a fé e a prática, as boas obras, as ações correspondentes a esse amor aconteçam.
Ele diz: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé e o conhecimento a virtude. E aí ele diz no versículo 6, e o domínio próprio ao conhecimento. Então, aprendi, desenvolvi, e aí continuo aprendendo, e a este conhecimento, a essa virtude, acrescento o domínio próprio, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Vejam quantas coisas, veja quanto esforço eu vou ter que fazer, eu vou ter que praticar para acrescentar virtude, para acrescentar conhecimento, para acrescentar domínio próprio. Paulo também nos exortou. Então aqui é a segunda vez que nós somos exortados. Pedro e Paulo nos exortaram ao quê? Ao domínio próprio, a controlar as nossas emoções, a controlar a nossa boca, a controlar os nossos caminhos, a observar e praticar o que é bom, o que é verdadeiro. Amém? Há um esforço para a realização dessa boa obra. E ele diz que também acrescenta a fraternidade, a piedade e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vai nos fazer frutificar, irmãos. Esse esforço para o acréscimo dessas coisas nos frutifica, nos faz frutificar. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E nós queremos ir além, amém, irmãos? Nós queremos enxergar, nós queremos participar dessa graça, desse favor de Deus. E não nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Então há um esforço, irmão. Há algo a ser feito. Portanto, irmãos, ele convoca de novo: esforçai-vos. Esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Essa fé vai continuar em nós, vai ser acrescentada. Nós jamais vamos abandonar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque Ele é o Evangelho, irmão. Cristo é o Evangelho. Então jamais abandonaremos esta fé se nos esforçarmos, se tivermos domínio próprio, se colocarmos em práticas as virtudes de Cristo. Amém? Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12 ele diz: por este motivo sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver nesse tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. E é isso que ele está fazendo, irmãos. E quando eu leio esse texto, é isso que acontece. É despertado em mim a memória, a necessidade de me esforçar para praticar diariamente a fé que tomou o meu coração, o amor que foi depositado dentro de mim, a vida de Cristo que me foi entregue, vida e morte que me trouxeram salvação, que me fizeram novamente participar com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo e com as coisas eternas.
Versículo 14 ele diz: porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele não me revelou nada e não sei se revelou a você, então eu não sei quando deixarei esse tabernáculo, mas eu quero de verdade me esforçar para praticar o Evangelho em mim. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembrei com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O Evangelho não é uma fábula. O Evangelho não é um conto de fada. O Evangelho não é uma história criada por alguém para aliviar a nossa consciência ou a nossa alma. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é Jesus. A nossa prática visa ser parecido com Jesus. O próprio Jesus nos fez um chamamento: sedes meus imitadores. Paulo diz também a mesma coisa: olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então a regra do jogo é se parecer com Cristo, é praticar o que Cristo praticou. Então o Evangelho é fé em Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. E aí ele diz: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine. E eu quero dizer para você que esse dia já se iluminou. O tempo apropriado trouxe Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é verdadeiro. Jesus é o nosso Salvador. E as profecias que apontavam para ele, essas profecias se cumpriram e Cristo veio. Até que o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Essa estrela já nasceu, irmão. Então o convite desse texto e o convite desta mensagem, deste compartilhar com você, é que você se esforce. Eu vou me esforçar para cumprir as regras para cumprir a doutrina, eu vou me esforçar para vestir uma roupa adequada, eu vou me esforçar para falar isso, falar aquilo. Não, não é disso que se trata. O que se trata é aquilo que já está implantado dentro do nosso coração, que o apóstolo diz que já é suficiente para a nossa vida. Já foi implantado no seu coração amor. Eu não consigo amar tal pessoa. Isso é uma desculpa. Já existe amor dentro de você. Já existe compaixão. Já existe graça. Já existe paz dentro de você. O esforço é para praticar essas coisas. Eu sei que muitas vezes a nossa ação ou a nossa reação não são as mais apropriadas, mas é aí que nós nos esforçamos para praticar a fé que já está depositada dentro do nosso coração. Meu convite é que você medite sobre isso. Meu convite é que você, dia após dia, um dia depois do outro, procure praticar. Se você errar, irmãos, a Bíblia diz que nós já temos um advogado junto ao Pai. Você se levanta e continua praticando e se esforça para praticar.
Eu não estou dizendo que é uma missão fácil, porque nós também já fomos contaminados com essa atmosfera do mundo, com as ideias do mundo, e até mesmo, e infelizmente, às vezes dentro das comunidades que pregam o Evangelho, ou que deveriam pregar o Evangelho, a gente vê muita coisa humana sendo implantada, muitas ideias de filósofos, de psicólogos, de autoajuda. Mas nós devemos nos concentrar naquilo que já foi implantado nos nossos corações, nessa salvação que maravilhosamente, por causa de Cristo Jesus, recebemos. Amém? Medite sobre isso, pratique essas coisas. E eu quero, antes de encerrar, também fazer um convite a você, um terceiro convite. Esse terceiro convite é para o compartilhar, para a sua colaboração. Se você puder, irmãos, se estiver proposto no seu coração, se for com amor, se for com a alegria, eu peço que você compartilhe com a nossa comunidade. Se você puder, oferte, contribua. Amém? Essa sua oferta, ela tem um destino muito importante. Na verdade, ela tem alguns destinos. Ela é revertida em cesta básica para as pessoas que estão em grande necessidade nesse momento difícil. Ela também é revertida para alguns missionários que a comunidade contribui e colabora. Amém? Ela é revertida também para o ajuste de coisas financeiras da própria comunidade, do uso da própria comunidade. Então, se você puder, contribua. Se você puder, colabore. Amém? Deus vai acrescentar a você. Se você também não puder, não se preocupe, não gere condenação na sua mente. Amém? Não tem problema se você não puder colaborar agora. Se não for possível para você, Deus não vai se irritar com você. Você não vai ser amaldiçoado por isso. Porque na verdade Deus já nos abençoou. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana com graça, principalmente com paz. E se esforce, domínio próprio. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.